Bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui ao Trabalho Notável, no retorno da live 30 minutos de prática trabalhista com os professores Carolina Tupinambá e Rafael Lara. Muito bom ter esses dois grandes advogados, professores notáveis aqui com a gente. E eu vou participar hoje até para despedir do horário, né? Que esse era o horário que eu estava fazendo a live de execução. E a partir da semana que vem, então, eu vou passar minha live para quinta-feira, para poder ceder o horário para o Rafael e para a Carol darem sequência aqui a essa live. Deixa eu ver aqui, puxar os dois para cá. Deu certo. Essa live, então, vai acontecer toda quarta-feira com Rafael e Carolina Tupinambá, às vezes com convidado, às vezes só os dois, tratando por 30 minutos de algum tema da prática trabalhista. Vamos ver se deu certo. O Instagram tem hora que ele é meio chatinho. Deixa eu tentar de novo. O convite da Carol tá ok. Do Rafael também. Deu algum problema aqui, deixa eu mandar o convite novo. Opa, bom dia. Adivinha, doutor, quem está de volta na praça? Agora deu certo, olha só, olha Deu. só. Pronto. Bom dia. Aí, Tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia, notáveis. Depois de um longo e tenebroso inverno, estamos aqui de volta. Obrigado, Soraya. Soraya é a presidente do fã-clube da Carol. cadê? Não vi E a senhora falando. quero agradecer Bom dia. aí, quero agradecer o carinho de todo mundo aí quando a gente anunciou o nosso retorno. Agradecer o chefe por acordar cedo. Agradecer Carol, que chegou de Olívia, toda maravilhosa também. E hoje, nesse retorno, a ideia é a gente fazer um apanha de tudo que vem acontecendo nesse período que a gente ficou fora, né? Estabelecer novo horário, velha dinâmica e falar menos besteira do que os outros dias, que o chefe está aqui, Carol. Acho que é importante hoje, né? Mas seja bem-vinda, Carol. Tava com saudade de ti. Deixa eu passar. Não, também, saudade de vocês dois. Mas agora vamos voltar com tudo e pegar uns temas de prática aí bacanas, pessoal. Tem tido uns desafios interessantes com esse retorno do presencial, meio híbrido, meio tele, meio tudo. Então tem bastante coisa prática para a gente colocar em pauta aí, uns convidados também que eu andei pensando, mas vai ser ótimo voltar a se encontrar toda semana, que eu sinto saudade. E para não deixar passar, porque não pode, porque hoje é um dia especial, feliz Dia da Mulher para Carol e para todas as mulheres notáveis que nós temos, todas as mulheres da nossa audiência, todas as mulheres do nosso Brasil. E aí o pessoal fica naquela história de todo dia a dia, um dia, etc. Pois eu quero falar algo sobre isso, viu, Carol? Acho que símbolos são importantes, acho que datas são importantes,
Eu acho que isso registra um dia de debate para um tema que acaba sendo relevante a gente estabelecer uma reflexão sobre esse assunto, mas uma reflexão verdadeira, uma reflexão de avanço, uma reflexão efetivamente inclusiva. E é claro que todos os demais dias são importantes, é claro que todos os demais dias são importantes, mas você estabelecer um dia de debate para uma pauta é sempre algo especial. Afinal de contas, se não tivéssemos um Dia das Mulheres, talvez nós não tivéssemos a quantidade de eventos que a gente tem essa semana, por exemplo, falando dos direitos das mulheres, da inclusão, e projetos de lei falando que vão fazer o que já existe para igualar os salários, esse tipo de coisa. É, isso aí. A gente sabe que no mercado de trabalho ainda está difícil, mas a gente tem alguma normatização nacional e internacional, principalmente a Convenção 111 da OIT. A gente tem legislação contra dispensa discriminatória em razão de sexo, a gente tem todo o capítulo da CLT dedicado ao direito das mulheres, mas ainda assim, essa semana eu estava fazendo consulta para um determinado cliente e a pergunta era sobre ainda a possibilidade de revista íntima, por quanto nas farmácias desse cliente estava havendo muito furto. E na verdade, somente as mulheres estariam sendo, passando pela revista, porque, na verdade, os medicamentos que estavam sumindo eram medicamentos mais ligados à saúde feminina. Olha que maluquice. Então, se poderia ser feito isso. Quer Homem dizer, não o leva, pessoal né? não tem. Hã? O homem não podia levar, né, para uma mulher. Não. É maluquice total, né? Então, ainda tem umas dúvidas como essa, fora, né, todos os perrengues do mercado da dinâmica, do mercado de trabalho, da ascensão das mulheres nos planos de carreira, da igualdade de salário. Então, ainda tem muita, muita coisa aí para caminhar. Mas vamos abrir falando sobre isso, então, e a gente já joga para o professor Fabiano a bomba que ele já introduz e já fala disso. A O gente viu na Rafael semana passada... de boa porque hoje ele não é presidente da OAB, né, Carol? Você tá Ah, eu sabendo, né? vi isso. presidente é a Aliás, eu vi duas Thalita. coisas. O seu negócio das suas bodas. Agora, eu achei impressionante como é que a Dani está com a mesma cara e você envelheceu, né, meu filho? Isso é ridículo. Não, um pouco, mas eu fiquei impressionada como é que ela está bem. Porque ela está Você com é a ridículo. mesma cara. Eu conheci o ano passado, com a mesma cara do álbum de casamento de Mas você vocês. sabe que ontem à noite eu falei isso para ela. É A gente saiu incrível. para jantar, né? E eu falei isso para ela, que ela tá com a mesma carinha. Ela pensou que eu tava ali de sacanagem. Eu falei, não, é sério. Tá com a É sério, mesma cara. é sério mesmo. Mas eu achei Fiquei também. chocada. Muito linda ela. Você, Mas vamos lá. você cresceu um pouquinho a barba, né? Teve isso. Eu É, fico velho mesmo. é, Eu fico é. velho. Mas, Fabiano, olha só. Nós vimos semana passada um projeto de lei, o anúncio de apresentação de um projeto de lei para a igualdade salarial de homens e mulheres. Né? E as redes sociais se inundaram dizendo que nós já temos legislação para equiparação salarial, independente de gênero. Então, se você cumpre os requisitos, sendo homem, mulher ou absolutamente qualquer pessoa dentro da relação de trabalho, você não pode ter diferença salarial. E aí nós temos várias pesquisas que falam de diferença de salários de homens e de mulheres, e aí a gente precisa contextualizar isso, né? Nós não estamos falando necessariamente no mesmo emprego com os requisitos da equiparação salarial, nós estamos falando num mercado de trabalho, um salário que seja aí comparativo com outras funções, com as mesmas funções em outros locais em que os homens e as mulheres ganham menos. Esse projeto de lei, efetivamente, aí que se diz para falar da igualdade de salário entre homens e as mulheres, Fabiano, vamos começar falando um pouco disso. Eu penso, Rafael, Carol, amigos e amigas que estão aqui, o projeto é um ponto de partida, mas eu vejo excessos dos dois lados, né? Tanto na
nas críticas quanto na defesa de posições, né? Porque, primeiro, não tem lógica, é básico de isonomia que a gente trate as situações desiguais de modo desigual e inviabiliza por completo você querer uma isonomia dentro do mercado de trabalho que não considere a particularidade de cada empresa, né? Isso é o que vocês vivenciam no dia a dia, né? E com os clientes, né? Empresários, e para isso existe a norma coletiva, né? Eu não vejo a mínima condição de extrapolar os muros da empresa essa exigência de isonomia. Agora, por outro lado, também eu tenho visto excesso de crítica, vi um artigo em especial de um professor, foi publicado acho que no Estadão semana passada, dizendo, não, um gerente de banco que trabalhar na capital com uma agência com um movimento muito grande vai ter que receber o mesmo salário de uma gerente de uma pequena agência do interior só pelo fato dela ser mulher. Aí não, porque também o projeto não mexe com o artigo 461 da CLT e aqueles requisitos dentro da empresa, eles devem ser mantidos, né? Acho que a ideia em si, ela é boa porque pode estimular, né, os empregadores a procurarem garantir a isonomia, né? Mas eu não sei, da forma como está sendo colocado, eu não vejo viabilidade, teria dúvida até de constitucionalidade. Muito bom. Carol, precisa acrescentar algo? Não, concordo, porque realmente tem, às vezes, acaba se miscuindo no poder diretivo do empregador em certos momentos. Eu acho que acho que, na verdade, o Rafael, é meio desnecessário o projeto de lei, porque existe norma constitucional para isso, né? O próprio caput do artigo 5º já resolveria. Então, eu já cheguei a ter contato com uns 3 ou 4 projetos de lei nesse sentido, acho que mais atrapalham do que ajudam, porque cria uma situação de difícil subsunção à norma e você não sabe qual que é o limite, quais são as possibilidades dos empregadores, e por quanto a gente já tem uma norma efetiva e de status constitucional para resolver esse problema. E cria, Carol, uma discriminação ao contrário também, porque acho que a ideia de você fechar o cerco, né, tem uma possibilidade nesse projeto de indenização, se não me engano, Rafael, são 5 vezes o valor da diferença salarial à vida ao longo do contrato, né? Então isso daria uma fortuna, né? Então é uma ideia punitiva bacana, mas aí a gente faz a provocação, né? Qual a lógica de que na discriminação de gênero da mulher específico caiba uma indenização 5 vezes o valor das diferenças salariais, e no caso da discriminação racial, que é tão grave quanto, né, talvez até seja uma dívida social do país até maior do que com as mulheres, a multa fica presa à previsão lá da reforma trabalhista. Né? Então, até nesse ponto, eu vejo dificuldade de avançar um projeto desse. Perfeito. Por outro lado, temos agora entrando em vigor, nesse mês de março, uma lei, e eu e Carol já comentamos ela aqui no ano passado, que é o Emprega Mais Mulheres. Uhum. E os diversos dispositivos que nós temos, e essa eu achei assim, sensacional, muito bem-vinda. E colegas advogados e advogadas, toda a advocacia, presta atenção na oportunidade de mercado de trabalho que essa lei tem. Salvo engano, ela entra em vigor no dia 17 de março. Ela, entre diversos outros temas, a oportunidade está no seguinte: ela muda a CIPA. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes se torna Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio no local de trabalho. CIPA. E aí, meus amigos, a partir do momento que ela faz isso, o que passa a ser obrigatório? Treinamentos internos para se preparar a empresa para o combate ao assédio. Meus amigos,
É claro que diversos profissionais podem fazer esse treinamento a respeito de assédio, mas presta atenção na oportunidade. Você embala isso bacana. Você começa a entrar em contato com os seus clientes, com os empresários de forma geral, para vender um pacote de treinamento sobre assédio. Aí no seu pacote você vai ajudá-lo a adequar a CIPA, fazer uma adequação da CIPA, porque a CIPA, ela muda, mas você tem a questão aqui da CIPA que está em andamento. A CIPA, em que a gestão dela, o mandato dos eleitos, ele ultrapassa 17 de março. E aí nós temos aqui a primeira dúvida, né? Se essa CIPA estabelece que imediatamente precisamos fazer essa adequação, ou se pode esperar terminar o mandato. Mas independente de poder ou não, você no pacote você já ajusta isso, ajusta a documentação da empresa e entrega esses treinamentos que estão previstos na legislação. Lembrando, treinamento não é pro chão de fábrica, não. A lei diz expressamente que todos têm que participar. Então você pode até fazer treinamentos diferentes por áreas, por funções, para grupos. E é interessante até porque a linguagem se ajusta e se adapta. E olha, por que eu digo que é uma oportunidade? Além de vender isso, você tem essa oportunidade de entrar dentro da empresa e falar de direito do trabalho, falar de combate à assédio e diversos temas que acabam saindo aí nesse sentido. Então, preparem isso, vão para o mercado de trabalho, vão utilizar isso como uma oportunidade de trabalho na advocacia. Lembrando que não é toda empresa que tem CIPA. Lembrando que não é toda empresa que tem CIPA. Você tem os requisitos para se estabelecer quais empresas. E aí você pergunta, Rafael, só tenho acesso a pequenas empresas que elas não têm obrigatoriedade de CIPA, portanto não tem a necessidade de prevenção de acidente, da Comissão de Prevenção de Acidentes e Assédio. Nessas empresas também eu posso fazer isso? Pode. Você pode fazer isso. Num trabalho que a gente sempre falou, é muito vinculado ao compliance, porque a CIPA-A, o que ela faz? Ela pega alguns pilares do compliance de assédio, de combate ao assédio, e traz para dentro da empresa, com canal de denúncia, com treinamento. Então isso é uma oportunidade, é um início, é um cartão de entrada para dentro da empresa, né, meus queridos professores? Mesmo as empresas pequenas, realmente, hoje em dia, né, a gente está num momento de muito foco nessa questão de compliance. Então, seja nas fiscalizações das pequenas empresas ou mesmo na prevenção de ações trabalhistas individuais, é importante, às vezes, até a construção, né? É um momento bem... Está bem favorável no mercado, construção de regulamentos internos, de código de ética e conduta, e aí perpassa pela questão da isonomia salarial de gênero, mas também da diversidade como um todo, das questões mais recentes em relação à opção sexual, opção de gênero, diferenças etárias relevantes. Então, tudo isso tem sido muito cobrado. A gente vê mesmo fiscalização de empresas menores, né, com pautas muito mais desafiadoras do que de antigamente. O sujeito queria só ver um cartão de ponto, como é que era aqui, como é que era acolá. Hoje a gente vê uma entrada bem incisiva nesse aspecto. E lembrando aí, por exemplo, o LGPD, tem algumas legislações que depende, quer dizer, o empresário mostrando que há boa-fé e há um movimento no sentido de instituição desses cenários de contenção de passivo trabalhista, isso por si só contaria ponto, né? Então, por exemplo, a própria LGPD, quando fala de computar, calcular as multas, ela fala que depende também de quanto que o empresário mostra que tentou se adequar, que não tentou. Então, às vezes, só a abertura de um projeto, né, de um grupo de trabalho interno de 2, 3 pessoas dentro de uma empresa pequena, para conseguir a construção de um regulamento, de um código de ética, isso aí já, às vezes, livra a empresa de uma multa, de um auto de infração chato que vai atrapalhar
a microempresa principalmente. Então, super importante isso que você está falando. Lembra que no programa também Emprega Mais Mulheres, tem a questão do reembolso de auxílio creche. A gente só tinha a possibilidade, né, que é um benefício tão comum que só se efetivava por norma coletiva. E agora a gente pode fazer em contrato, então também sem elevação de custo Brasil. Tem umas questões interessantes na lei como um todo, né, Rafael, que estão desafiando aí. Eu recebo muitas consultas nesse sentido, como é que, de empresas grandes, mas principalmente também as empresas pequenas que querem, né, até porque qualquer ação trabalhista pode ter um impacto muito relevante, que querem se adequar também. É isso. Fabiano, você quer acrescentar alguma coisa ou posso te jogar uma coisa no colo? Eu quero destacar só 30 segundos. Muito importante e estratégico que a Carol disse sobre essa questão da empresa mostrar o que está sendo feito, né? Lembrando aqui que os juízes, quando arbitram indenizações por danos morais, eles levam em consideração o caráter pedagógico da indenização. E se no processo o advogado demonstra que a empresa está fazendo tudo que está ao seu alcance, né, dentro da lógica da própria NR5, o juiz acaba amenizando as indenizações, porque não teria o sentido pedagógico para alguém que está mostrando que faz a sua parte. Perfeito. Fabiano, nossa live são 30 minutos. Sim. E a gente tem poucos minutos daqui para o final. De novembro, dezembro, começo de dezembro, que é quando a gente fez a última, e quando a Carol tirou os seus merecidos 75 dias de férias de mim, de lá para cá, na sua opinião, o que foi a grande novidade, seja de lei ou decisão judicial, trabalhista? Para mim, eu creio que é uma questão prospectiva ainda, né? Mas foi o TST ter afetado o tema lá dos requisitos para concessão de justiça gratuita como repetitivo, porque acho que é um tema que impacta muito não só o ajuizamento das ações, né, o risco da sucumbência, mas também o fato de que, a depender do critério de concessão da justiça gratuita, a discussão é se a declaração de pobreza é suficiente ou não, isso vai impactar diretamente nos honorários do advogado da empresa, né? Porque com justiça gratuita, dificilmente o advogado vai receber os honorários se ele está pela empresa. E você, Carol? O que você acha que é o grande ponto aqui? Eu não sei se você quer comentar o que o Fabiano falou também. Não, isso é bom mesmo, mas estava pensando quando você perguntou. Gostei muito da decisão do Supremo, do artigo 139. Acho que tem muita coisa para a gente falar de coerção do devedor ao pagamento. Então, tem muitas estratégias bacanas, práticas, a gente pode puxar um dia isso. A pluralidade das questões agora, né? Trazendo vínculo ou não com motoristas de aplicativo. Sim. Também foi um ponto aí do início do ano. Me chamou a atenção. Acho que esses dois, é uma questão processual, uma questão de direito material, eu destacaria esses dois. Porque essa quando semana você pergunta, você já tem uma respostinha. Melhor que a nossa. Meu coração está aberto. Olha só, o Ícaro falou uma questão interessante, ele fala da decisão da 7ª, só que, salvo engano, é da 4ª, né? Entendendo que as horas extras domésticas é onde da prova do empregado. Acho que foi da 4ª turma, isso, né? E não da 7ª. Mas é uma questão interessante, né? Contrária. É uma questão interessante, dizendo da desnecessidade da existência de cartão de ponto. E aqui eu preciso fazer algo que eu não gosto de fazer, Fabiano. Vou ter que criticar a 4ª turma, né? Porque eu sou um crítico muito efetivo de quando você tem um julgamento contra a legem, né? E goste ou não, queira ou não, a legislação é expressa. Que no caso do empregado doméstico, o cartão de ponto é obrigatório e não se fala
em quantidade de colaboradores, eles utilizaram por analogia para dizer que se tem menos de 20 não precisa, né? Então, acredito que não compete, eu falo isso sempre, gente, eu falo isso sempre, não compete ao judiciário legislar. Não compete ao judiciário legislar. É muito ruim em qualquer aspecto quando isso acontece. Outra coisa é você suprir lacuna, certo? Mas você bater de frente, isso acontece muito na Justiça do Trabalho, infelizmente. Isso acontece muito na Justiça do Trabalho. Mas eu ia chamar aqui, como para mim aqui, sob a ótica da advocacia, segunda decisão do Supremo Tribunal Federal, dizendo que advogado associado não tem vínculo de emprego. Cara, essa para mim, e talvez pela minha posição, né, como, com exceção dessa semana como líder da advocacia, especialmente aqui em Goiás, como presidente, eu acho que isso gera um rebuliço no mercado de trabalho da advocacia. Porque nós já temos um mercado de trabalho, e eu tenho muita dificuldade de refletir sobre esse tema, porque eu reconheço que nós temos um mercado de trabalho difícil, nós temos um mercado de trabalho de desvalorização da advocacia, principalmente a advocacia início de carreira, em que a advocacia início de carreira ela é cada vez mais, sim, desvalorizada dentro dos próprios escritórios de advocacia, com situações, às vezes até precárias, de trabalho, sabe? De salários fixos, baixos, 12 horas de trabalho, final de semana, sem horário, tem que fazer. Por outro lado, nós temos, mais uma vez, uma legislação em que diz que o advogado associado tem seu vínculo de emprego afastado, e aí uma aplicação da lei. E aí, qual que é a ratio decidente aqui? E aí eu acho que isso é muito interessante. Nós temos uma exceção dentro do direito do trabalho. Olha, tem anos que nós três aqui damos aula, né? Talvez décadas, com exceção da Carol, que tem no máximo 2 anos de vida, né? Mas eu e o Fabiano temos décadas de sala de aula aqui. E toda vez que a gente deu aula para empresário, para advogado, para qualquer pessoa, a gente falava, gente, não tem conversa. Cumpriu os 4 requisitos do vínculo de emprego, é empregado. Isso se sobrepõe a qualquer formalização. Com uma única exceção. O vínculo de estágio. E a gente sempre trouxe isso. Então, para o vínculo de estágio, nós temos uma situação jurídica diferente. Uma análise, e aí eu e Carol já divergimos sobre isso em uma outra oportunidade, eu sou muito restritivo na análise dos requisitos objetivos do vínculo de estágio. Eu entendo que qualquer não cumprimento de um requisito objetivo, por menor que seja, do vínculo de estágio, em decorrência de ele ser uma exceção a uma regra geral, que isso descaracteriza o vínculo de estágio e caracteriza o vínculo de emprego. Carol já entende que a gente tem uma aplicação da primazia da realidade e diz que dá para salvar, mas eu sou muito restritivo nisso. E a ratio decidente agora do Supremo Tribunal Federal é justamente dizer que além do contrato de estágio, nós temos uma segunda agora exceção. Exceção que já se tentou aplicar aos cooperados, exceção que já se tentou aplicar ao transportador autônomo de carga, exceção que já tentou se aplicar a tanta gente, mas agora é o Supremo Tribunal Federal que está aplicando. E se aplica pelo Supremo Tribunal Federal, é diferente. A gente está aguardando ainda esse desenrolar, e o fato essa exceção seria contrato de associação afasta o vínculo de emprego. E o argumento, eu considero ele até relativamente bom, Fabiano, que as partes que contraíram aquele contrato, eles são juridicamente absolutamente esclarecidas. Não existe subordinação jurídica nenhuma a ser alegada nessa situação. E de fato não existe, são advogados, né? De fato não existe. Mas aí a gente volta alguns degraus atrás aqui na relação de emprego e na relação capital-trabalho, historicamente falando, e pensa nas diversas subordinações outras que ali, sem dúvida, estão presentes. Então, é um tema difícil, eu confesso que estou acompanhando com
com atenção isso, e esse posicionamento do Supremo Tribunal Federal, se ele se tornar um posicionamento majoritário, e daqui a pouco, de repente, até caminhar para uma consolidação de quem sabe, até um repetitivo, aí acabou vínculo de emprego na advocacia. Sei se vocês querem ou não comentar alguma coisa por causa do nosso horário. Vamos abrir o bate-bola. Eu penso, Rafael, o que me preocupa mais nessa decisão, mais do que eu acho que a abordagem que você trouxe, ela é importante, mas uma questão aqui que acho que de nós três, a Carol com certeza domina melhor, né? Que é exatamente a questão do sistema de precedente e a própria prática do Supremo de fixar teses muito genéricas e depois a gente fica, de certo modo, perdido e o advogado vai achar a brecha de dar um tiro ali meio no escuro e às vezes ele acerta alguma coisa, porque a decisão a que se refere o Rafael teve com base o que o Supremo decidiu na DPF 324 sobre terceirização. Enquanto que é importante lembrar que o ministro Marco Aurélio, há 3, 4 anos atrás, ele levou uma questão dessa de advocacia, vínculo ou não, para discutir repercussão geral, e flagrantemente o Supremo recusou a repercussão geral. Então, quer dizer, houve uma decisão colegiada dizendo que o tema não tem repercussão geral, e vai lá o ministro, por decisão monocrática, e caça a decisão. Isso lembra, né, Rafael? Depois, com o tempo, a gente pode explicar para o pessoal que em Goiás tem a piadinha da Catianga real, e parece isso, né? O Supremo vem e fala, olha, não tem repercussão geral. E o ministro, não, agora nesse aqui, não só tem, como violou uma decisão. Será que a turma nossa, será que os notáveis conhecem a história da Catianga? Digam aí, enquanto o Fabiano continua. Nem eu. Mas é isso, Rafael, a minha preocupação. Desculpa. Carol, você quer falar ou quer ouvir a história da Catianga? Quero ouvir a história da Catianga. A história da Catianga é um brocardo jurídico comparativo do Supremo Tribunal Federal, que o Fabiano fala. Eu jamais falaria isso do Supremo Tribunal Federal. O Lomano não permitiria, mas o Fabiano fala mesmo assim, que diz que um senhorzinho, né, bem do interior, bem humilde, foi para Las Vegas, o Carol. Só que esse senhorzinho era bilionário, né, tinha dinheiro demais. Chegou lá em Las Vegas, vendo o povo na roleta e não sei o quê, e aí o pessoal do cassino recebeu a informação que esse senhor tinha dinheiro demais, falou, ó, vamos fazer esse senhor jogar, né? E aí chegou um croupier perto dele, falei, aí, o que o senhor joga? Roleta? Ele, não. Blackjack? Não. Poker? Não sei jogar esses jogos vocês. Não, mas o que você joga, né? Ele, não, muito complicado, não sei o quê. Mas você joga alguma coisa? Eu falei, eu jogo Catianga. Catianga? Catianga. Mas como é que é isso? Um jogo de carta lá do interior. Eu falei, não, nós vamos jogar Catianga com você. De repente chama um croupier lá. Falou, você vai jogar Catianga com essa pessoa aqui, com esse senhor aqui. Aí o croupier olha assim e fala, não sei jogar Catianga. Não, mas ele vai explicar. Aí o senhorzinho explica mais ou menos ali, senta numa mesa, o cara começa a distribuir as cartas, aí tem umas apostas, etc. De repente o senhor joga uma carta, o outro joga. Aí de repente o senhor vira e fala, Catianga, e joga umas cartas na mesa, Carol. Aí o cara olha aquelas cartas, tem sentido nenhum, aquelas cartas. E aí ele fala, Catianga, e pega as fichas todas para ele. Aí o croupier vai embaralhando de novo, e pum, de repente o senhorzinho joga as cartas, fala, Catianga, e puxa as fichas para ele. Aí o gerente chega lá perto e falou, e aí, como é que tá? Não, tô desesperado, o jogo não tem sentido nenhum. Toda hora o velho joga umas cartas na mesa, grita Catianga e pega as fichas. Ele falou, não, vamos fazer o seguinte, na próxima, você vai gritar Catianga primeiro, e vai puxar as fichas, vamos ver o que acontece. Aí ele falou, então tá bom. Aí estão lá distribuindo a carta, aí o croupier vai e fala, Catianga, e joga as cartas na mesa. Inclusive, cartas que eram iguais às que o velhinho já tinha jogado há umas rodadas atrás, para não ter dúvida, né? Aí a hora que o cara vai pegar as fichas na mesa, o senhorzinho fala, não, peraí. Ele olha e falou, o que foi? Ele olha as cartas dele assim e fala, aí já baixa as cartas e fala, Catianga real, e puxa todas as fichas da mesa. Então o Supremo Tribunal Federal ele tem o poder da Catianga real.
entendeu? Ele vai, por último, gritar a Catinga Real e vai ficar com todas as fichas dele. Essa é a história, o pessoal está falando do Lenny Streck, aí, que ele fala sobre isso, tantos outros falam, mas a primeira pessoa que falou da Catinga Real no Brasil foi o professor Juliano Taveira, de Direito Constitucional, o artigo mais antigo que fala da Catinga Real, que é um comparativo de um constitucionalista internacional, essa comparação, para dizer não do poder do nosso Supremo, mas do poder de uma Suprema Corte, genericamente, né? Porque ela fala por último. E aí o professor Juliano Taveira, professor de Direito Constitucional aqui de Goiás, foi o primeiro a falar de Catinga Real, depois outras pessoas vieram falando, e hoje Catinga Real é uma bela piada de sala de aula para se entender o sistema de justiça brasileiro. Eu não preciso, acredita? Nunca ouvi falar nisso. Só para tentar colocar no seu mundo, para você entender. Quando a gente faz reunião dos professores notáveis, que você joga da Catinga, eu jogo Catinga, o Fabiano joga Catinga Real. Ele fala, não, vai ser assim, Catinga Real. E ele leva tudo o que vai acontecer. Realmente, mas é excelente para explicar o que tem acontecido com o Supremo, porque todas essas reclamações a gente pode pegar e um dia também tratar disso, essas reclamações em relação ao vínculo, que pegam, né, por base a tese definida no tema da terceirização, muitas vezes não tem nada a ver, porque não existe sequer a relação triangular. Então, assim, tá um certo modismo e caçando decisões com base em uma tese que não está no precedente. Então, isso acaba que é uma Catinga Real total, porque você fica ali no final da linha, morre na praia e fica sem entender. E principalmente com decisões monocráticas. E com uma diferença muito grande em relação aos componentes da primeira e da segunda turma do Supremo. Também tem chamado a atenção. E talvez fosse o caso, né, de suscitar a remessa dessas reclamações de vínculo para o plenário, porque tá esquisito. Tá esquisito, a gente pode pegar, pelo menos, não só o caso do vínculo com um advogado, mas também questão de prestação de serviço direta, sem empresa interposta, questão de diretores estatutários, tem sido cada vez mais comum, infelizmente. É muito perigosa essa linha, e alguns colegas estão levando um nicho no mercado, quer dizer, vendendo essa facilidade para o cliente, que você que aí amargou até o TST 20 anos de processo, está no finalzinho da execução, quer uma solução mágica? Eu levo isso aí no Supremo e a gente faz um tudo ou nada, e pode realmente desmoronar o castelo inteiro. Então, isso tem sido um ponto importantíssimo. Acho que a questão do vínculo com os advogados chama atenção, mas tem outras causas até que eu tenho atuado que, poxa, não tem nada a ver com o tema de terceirização, mas o que eu tenho sentido se é vínculo, tem que ter um nível salarial baixo. Se existe algum modelo de prestação de serviço de um nível mais alto de contraprestação, isso tem sido encarado como inexistência de vínculo, porque as partes estariam informadas e parará, e aí se caça a decisão trabalhista maturada a pretexto de uma tese que, de fato, não abarca todas as circunstâncias de vinculação indireta. Mas vamos falar disso. Tá bom, Rafael. Gostei demais de te ver. Do Fabiano nem tanto, mas de você, puxa vida. Que saudade. Gente, mandem corações para Carol para a gente se despedir, porque Carol adora corações. Vamos tirar depois da foto. Cadê a... Se sente querida. Sorriso pro print, né? Fabiano, sorriso aí pra galera fazer um print. Opa. Aí, Fabiano. Pelo amor de Deus. Claro, 1, 2, 3 e... Pronto, né, gente? Pronto. Aí. Carol, quarta-feira, gente. Toda quarta, 7h50, não é mais quinta. Toda quarta, 7h50, aqui no Trabalho Notável. Eu e Carol voltamos cada quarta com um convidado diferente, porque o Fabiano precisa dormir. E na quarta-feira que vem a gente retoma cada quarta com um tema. Fiquem à vontade para mandar sugestões de temas para a gente,
tá certo? Fiquem à vontade para mandar absolutamente todas as questões que vocês querem que a gente fale. Feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres. Homens, feliz Dia das Mulheres é o que temos hoje de desejar a todas as mulheres que encontrarmos, tá bom? Beijo, Carol. Um abraço, Fabiano. Um beijo a todos os colegas. Eu vi muita gente querida aí interagindo. E toda quarta-feira estamos aí. Valeu. Até mais, pessoal. Tchau.